Estamos de volta para Acerto de Contas. Hoje as contas são acertadas com Isabel Vaz, gestora, Rui Moreira de Carvalho, economista, e também José Poça Esteves, economista. Boa noite, agradeço aos três a vossa presença neste Acerto de Contas. Rui, começo por si para lhe perguntar. O Fundo de Estabilização Europeia acaba de ser aprovado, foi reforçado para 500 mil milhões de euros. É um sinal importante este para os mercados, um sinal de confiança, ou não chega este dinheiro? O dinheiro nunca vai chegar. Quando digo nunca, enfim, em termos virtuais, virtuais ao dimensionamento de qual é que é as necessidades. Em bom rigor, o fundo do FEF, o Fundo de Estabilidade Europeu de Estabilidade Financeira, era de 450 milhões. Portanto, agora eu ouvi na rádio, fala-se em 500 milhões, mas com possibilidade de ir ao mercado buscar mais 500 milhões. Portanto, estamos a falar em mil milhões. O anterior eram 450 milhões, mais um mecanismo europeu de estabilização de 60 milhões, mais o FMI com 250 milhões, que totalizava 750 milhões. Portanto, não foge muito aos atuais 500 mais 500, que daria 1000 milhões. Vale o que vale, mas em rigor o que é importante é as pessoas perceberem que estamos num cenário tipo cartões de pagamento hoje ao dia dos namorados, de ir ao restaurante jantar, comprar uma flor, uma prenda e oferecer. E no fim pega-se no cartão e paga-se. Não é? É preciso ter e nós, quando acabamos o crédito, pedimos mais um cartão. De crédito para quê? Para ter mais crédito. Nesta fase é preciso pedir a conta e trabalhar para pagar a conta. Se possível, pagar logo. Se não possível, vais trabalhar para pagar a conta. E estraga-se o dia dos namorados. Não, vive-se de outra forma, não é necessário. Pegando na sua metáfora. Não é necessário jantar muito bem, pode haver ceias românticas e com muito mais valor, digamos, do que até essa. Rui, este sinal foi inesperado. Ninguém estava à espera que houvesse esta decisão esta noite. Isto, obviamente, Portugal esteve em cima da agenda. Jean-Claude Juncker falou da questão da não necessidade de intervenção em Portugal. Os juros da dívida portuguesa estiveram também na agenda, mas, obviamente, com um olho em Espanha. Está um olho em Espanha, o outro na Irlanda e, de facto, olhar para cada lado e vai-se em frente e vai-se tropeçar. Rui, a poupança está fora da Europa, está fora do Ocidente. O consumidor, a Alemanha tem 12% da poupança mundial. Tem a Alemanha, os Países Baixos, a Suíça e a Suécia. Enfim, a Noruega com o elevado fundo que tem. Mas isso tudo junto não chega a 20% da poupança mundial. Portanto, nós temos 20% da poupança e temos 70 e tal por cento do consumo. É preciso dar oportunidade a quem poupa e quem também quer consumir. Isso é a realidade. Os números do crescimento da economia portuguesa no ano passado acabaram por ser mais ou menos dentro das perspectivas, das previsões que existiam. A economia no seu todo cresceu 1,4%, mas os últimos 3 meses apontam para uma queda de 0,3%. A economia está a contrair no final do ano. É o problema dos números e olhar para os números. Se olharmos para o crescimento de média anual, cresceu 1,4%, que está, de facto, é quase convergente com a União Europeia. Se formos olhar para o último trimestre, já teve, enfim, uma recessão de 0,3%. E para que lado do copo é que prefere olhar, Rui? Para a tendência. E a tendência é, de facto, de manter este nível, não é de crescimento sequer, portanto, é de retrocesso. E não é só deste semestre. É que o potencial crescimento de Portugal, há uma década que é relativamente zero. Ele agora está a infletir ligeiramente. Mas, em rigor, vamos ter um 2011 e um 2012 e um 2013 complicado. E a grande vantagem disto é nós pensarmos que temos de mudar de tipo de vida. José Poça Esteves, vamos começar pela questão do Fundo de Estabilização Europeia. Parece-lhe significativo este valor? É um valor importante para os mercados acalmarem? Eu devo-lhe dizer que eu vi a notícia quando vinha no carro, quando vinha para cá. Eu vi no carro, fiquei absolutamente espantado. Porque a notícia que eu ouvi foi que o fundo, portanto, o mecanismo permanente, portanto, aquilo que vai substituir o Fundo Europeu de Estabilização Financeira, portanto, que duraria até, numa situação provisória, iria até 2013, a notícia que eu ouvi, posso ter interpretado mal ou pode haver algum erro na comunicação, era que o mecanismo permanente, portanto, que iria substituir o fundo em 2013, seria constituído com um fundo de 500 milhões. Se é 500 milhões, não chega para nada. Pode ir ao mercado e endividar-se em mais 500. 500 mil milhões de euros. 500 mil milhões de euros, desculpe, 500 mil milhões de euros. Se é 500 mil milhões de euros, não chega. Se nós estamos com este problema... Essa é a notícia real, de facto, se nós estamos esse valor. Eu acho que era preferível não terem dito nada, absolutamente nada, porque isto ainda vai criar mais nervosismo nos mercados.
Porquê é que os mercados estão nervosos e porquê é que temos as taxas que temos? Porque os mercados, isto é a minha opinião, os mercados não acreditam que o atual Fundo de Estabilização Financeira que seja suficiente para resolver os problemas da Europa. Para já, não se sabe bem se forem, porque os 750 milhões que dizem que existem não é verdade. Como o Rui referia muito bem, nós estamos a falar provavelmente menos de 400 mil milhões. Essa é a capacidade real. Porquê? Porque o fundo precisa de se financiar a juros relativamente baixos. Está a usar, ao fim e ao cabo, os países que tenham um risco baixo, os 3As. Isso, de facto, provavelmente chega a pouco mais de 300 milhões, já com a parte do fundo e já com a parte do orçamento europeu. Portanto, nós estamos a falar de qualquer coisa como... referou em 450 milhões, mas se calhar até um pouco menos. Se, por exemplo, imaginemos só, se a Espanha começa a derrapar na questão financeira, os 450 milhões não servem para nada. Portanto, e os mercados sabem isso. Os mercados sabem que aquilo que existe neste momento e anunciado para salvar e para resgatar e para ajudar, não chega. Por isso é que continuamos com as taxas a este nível. Houve uma excelente notícia a semana passada, que foi, bom, mas a Europa, conforme nós dissemos aqui, a Europa vai avançar. Portanto, vai ajudar, vai ganhar consistência, vai ganhar uniformização, mas vai avançar na integração europeia. E, portanto, os países vão se ajudar muito mais e a Europa vai ajudar os países a maiores dificuldades. Portanto, obviamente, que isto tem contrapartidas. As negociações vão ser muito difíceis e o que se esperava é que hoje os ministros das Finanças da zona euro discutissem e começassem com esta negociação. Eu acho que esta notícia de que o mecanismo permanente, depois de 2013, vai ficar com os 500 milhões e mesmo mais 500 milhões, que é contraproducente. Espero que os mercados não reagem negativamente, porque eu acho que é uma má notícia nesse aspecto. Era preferível não terem dito nada e dizerem estamos a negociar para chegar a março, a 11 de março, com um fundo, com a Europa estabilizada, com as incertezas terminadas e os países a negociar e a acordar em que estão todos na defesa do euro e estão cá para se ajudar uns aos outros. Esta notícia, eu tenho medo que tenha sido uma precipitação. Em relação aos números da economia portuguesa, uma contração de 0,3% no último trimestre indica claramente aquilo que toda a gente esperava, que houvesse, de facto, depois das medidas de contenção, ainda sem as grandes medidas de janeiro, estamos a olhar para o último trimestre até dezembro de 2010, uma queda já da economia. Nós tínhamos um primeiro semestre onde se deitaram muitos foguetes, mas no primeiro semestre ainda não tínhamos o efeito das medidas. Um semestre, começamos a ver o segundo semestre, de facto, o crescimento a diminuir, e o 2011 vai ser também dentro dessas expectativas. Há, de facto, boas notícias que a parte externa vai puxar um pouco e, portanto, são as boas notícias. De facto, o mundo está a mexer e está a crescer. A Europa, com o motor da Alemanha, também parece que está no caminho positivo e isso é favorável para nós. Agora, nós não estamos a ajudar muito, porque continuamos, de facto, com taxas de crescimento muito baixas. Vamos continuar a ter taxas de crescimento muito baixas e nós deveríamos estar, como já dissemos aqui nestas sessões, o país devia estar a crescer no mínimo a 3%, 4%. Não é a 0,3%, é 3%. Enquanto isso não acontecer, o problema não fica resolvido. Não dá sequer para pagar os juros da dívida. Dependendo de como está a economia portuguesa do consumo interno, privado e público, as exportações podemos sequer ambicionar que as exportações consigam equilibrar essa queda no consumo. As exportações ajudam muito, mas não resolvem o problema todo, claramente. Nós temos um problema de produtividade e um problema de competitividade, como já discutimos aqui. Vai ser muito difícil aumentar de uma forma significativa as exportações. E, portanto, não vão resolver o problema na sua totalidade. Vamos ter que também olhar para a parte interna, para o consumo interno, para o investimento e a atração de investimento estrangeiro. Vamos ter que olhar também para essas componentes. Obviamente que as exportações ajudam e ajudam muito. E esperemos todos que sejamos tenhamos muito sucesso com o incremento que temos que fazer necessariamente no lado das exportações. Para isso, voltamos ao velho ponto, quer dizer, não é só dizer que queremos fazer crescer as exportações, não é só dizer que temos que nos virar para os transacionáveis. Temos que dizer onde é que nós queremos crescer,
quais são os transacionáveis onde vamos apostar e que tipologia de exportações é que vamos, de valor acrescentado, é que vamos, de facto, concentrar-nos e para que zonas do mundo é que nós vamos exportar. Isso ainda não está definido. Isso chama-se estratégia, de facto, e é preciso há um apoio defini-lo. de 200 milhões de euros para facilitar as exportações, mas estamos a falar de pequenos remédios para um problema que é, de facto, um problema bastante grave. É preciso voltar novamente às bases da economia portuguesa, refazer os ativos estratégicos, os recursos estratégicos e buscar novos recursos e, a partir dali, fazer a construção de um novo modelo para a economia portuguesa. Não há outra alternativa. Definitivamente é por aí que temos que ir.